Ora, boa tarde a todos. Vamos lá então começar as hostes deste Entre Linhas. Só aguardar que o Instagram faça a sua magia e comunique o início da live para todos. Aguardar só um bocadinho, que é para dar possibilidade a mais pessoas de se recordarem que a live irá começar. Guardar até às 19h02 minutos. Ok, aqui está. Então, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a quarta live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos também o seu significado. Esta quarta live vai mais uma vez viajar pelo Atlântico e traz-nos então um portentoso autor carioca, Alex Andrade, nascido no Rio de Janeiro em 1971, arte educador e escritor. Não se contentando com a produção prolífera para o público adulto, com obras como Antes que Deus me esqueça, Amores, Truques e outras diversões e Poema, adoça também um público infantil com guloseimas literárias. Para além disso, integra a curadoria do Prémio Literário de Ensino Fundamental do Rio de Janeiro e o projeto de incentivo à leitura para crianças e jovens das escolas municipais do Rio de Janeiro, Praça de Leitura. Sem mais delongas, vou então adicionar o Alex à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Então, deixem-me só adicionar. Vamos ver se o Instagram permite que isto decorra sem problemas. De maior. Ora, vamos ver se corre tudo bem. Vamos lá ver, eu já enviei o convite. Ok. Espera aí que eu tenho que virar a câmera aqui, só um minuto. Agora, como é que eu viro essa câmera? Ah, agora sim. Ok, já está tudo operacional. Tá tudo bom. Aqui entrou a câmera com a frontal, né? Aí tem uma luz ali. Pronto, Você me agora já está escuta? operacional. Você me ouve? Sim, sim. Ah, tá. Ok, então, antes de mais, obrigado pelo envio da obra e pela disponibilidade de estar aqui presente nesta live. Foi um fruto do acaso, não é? Temos começado a falar. Uhum. E apesar de não nos termos cruzado no Rio, quando eu aí estive, aqui estamos para a prometida conversa sobre um livro acutilante para os que ficam, que foi lançado em 2022 pela editora Confraria do Vento. Eu só aqui para mostrar então a capa do livro, para os que ficam. E de facto, esta era uma conversa que já estava aqui prometida há algum tempo e que. Ui, não sei se. Oi, tô ouvindo. Não, tá. Tô escutando. Ok. Estava eu a dizer que é. Vamos então ter a conversa que ficou prometida há algum tempo sobre este livro. Pois é, tava aguardando também, né? É verdade. Aqui, a primeira questão que eu queria colocar, porque isto é um livro assim que puxa muito pelo leitor, é se este livro foi baseado em alguma vivência, ou em alguma memória, ou na memória de alguém próximo, qual foi, no fundo, a inspiração para o enredo deste livro. É bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Foi uma grata surpresa conhecer o João. A gente, infelizmente, não se esbarrou no Rio de Janeiro, apesar de eu insistir, mas o João estava lá, né, passeando, eu entendo perfeitamente.
nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. E um prazer imenso, né, estar aqui com você conversando, falando de literatura. Eu já estava paquerando o seu canal há um tempo e agora estou aqui no seu canal. Então, sobre a pergunta, João, na verdade, ele não é inspirado basicamente em alguém, mas em muitas pessoas, né, em muitas histórias que eu observei, que eu trouxe, né, nos meus olhares, nas minhas memórias afetivas. A Ana é um pouco de cada mulher que a gente tem no mundo inteiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Uma mulher frágil, ao mesmo tempo forte, uma mulher guerreira, ao mesmo tempo muito, muito delicada, uma mulher que precisa acreditar em si mesma, né? Então, essas histórias das mulheres que tomam a conta da família, que ficam para cuidar da família doente, que está doente, né, do doente, é muito comum em todas as famílias no mundo inteiro. Então, eu acho que eu queria tocar nesse assunto. Quem é que cuida de quem fica? E falámos aqui na questão, nesta questão mais abrangente do papel da mulher e daquilo a que muitas estão vedadas e dos problemas que muitas atravessam, que é um pouco transversal por todo o mundo, sim senhor. Mas também há muito de Brasil aqui nesta história. Sim, muito do Brasil na história, porque a gente vive aqui no Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil casos de muitas mulheres que sofrem, principalmente feminicídio, mas muitas mulheres que sofrem por maus tratos. Então a gente tem que tratar desse assunto aqui no Brasil, porque quanto mais a gente descortina essas histórias, mais pessoas elas vão sair dos quartos escondidos e vão botar a sua cara para dizer: eu também fui vítima, eu também sofri isso, eu também passei por isso. E elas não ficam guardadas, trancadas num quarto como se fossem apenas vítimas, né? São pessoas que precisam de ajuda. Então tem muito do Brasil dentro dessa história. Mas acredito que ela é uma história que ela pega muito do Brasil, mas ela é uma história universal. Porque todas as mulheres passam por isso. Ok. Portanto, de uma forma transversal, cada mulher e cada pessoa, sejamos mais gerais, consegue identificar alguns pontos na Ana, não é? Sim, sim, com certeza. A Ana está em um pouquinho de cada um de nós. Então eu acho que é por isso que é uma história que ela vai para todos os cantos. A Ana é uma mulher que está aí do seu lado, uma vizinha sua, uma vizinha minha aqui no Brasil. É uma mulher que está lá na Suécia, é uma mulher que está na Alemanha, é uma mulher que está em qualquer canto, né? Eu acho que tem essa coisa, basta nascer mulher. E aí vem todo o mundo contra, né? O mundo inteiro contra a figura do feminino. Por quê? Né? Por quê? Eh, é retratando estes eventos extremos que a Ana vivencia e que nós vivenciamos com ela, que de alguma forma os vamos conseguir debelar ou evitar ou minimizar num futuro, digamos assim. Como eu não entendi? É no futuro? Ah, sim, com certeza. Entendi, entendi. Se é retratando estes eventos extremos que a Ana vivencia e que nós vivenciamos com ela ao ler o livro, que os vamos conseguir, ou seja, se é pensando neles, se é enxergando, mesmo que seja em palavras, que os vamos conseguir minimizar, ou seja, que vamos conseguir que eles ocorram Sim, em menor frequência no futuro. sim, eu acho que serve como um alerta para todo mundo, né? Porque não só uma mulher lendo o livro, mas um homem lendo esse livro e percebendo que existe uma pessoa próxima dele que passa por essa mesma situação, né? A gente está falando aqui da parte de uma das partes do que a Ana passa, que é o abuso, né? Porque existem outras partes que a Ana passa no livro, né? Que também é muito comum no mundo inteiro, da coisa de cuidar de quem ficou doente. Então, se a gente tem essa percepção de observar que do nosso lado tem alguém que está passando por isso, a gente lendo essa história, a gente bate opa, eu conheço alguém que passou por isso ou que está passando por isso. Então serve de alerta, serve de, né, sinal vermelho para a gente poder ajudar as pessoas e até mesmo se ajudar, né, se autoajudar.
E, portanto, apesar desta espiral de dor e de sofrimento e de, de alguma luta interior que acompanhamos aqui ao longo do livro, o livro ainda assim consegue oferecer uma mensagem de esperança. Sim, é importante que a gente tenha esperança, né? A gente está vivendo um mundo extremamente caótico, né? E como diz, é uma fênix, né? A Ana é uma fênix, né? E eu acho que acredito que nós, seres humanos, a gente tem que ter esse poder dessa fênix também, de, apesar de tudo, do mundo inteiro contribuir para que seja tudo muito ruim, desabe, desabe, desabe. No final a gente dá uma levantada e sobrevive apesar de, né? E acho que o ser humano é mais ou menos isso. Vamos sendo um fruto de todos os males que nos vão acontecendo. Vamos ganhando calma. Eu acho que a partir desses males que acontecem com a gente, é que a gente constrói a nossa personalidade, a nossa força de guerreiro, de vencer, de ir à luta. E eu acho que isso tem muito no livro, né? Porque a história da Ana, ela começa com uma mulher que voltou para casa, porque o pai ficou sozinho. Mas aí, quando você chega ali no meio do livro, você tem uma você fica na dúvida. Afinal, o que é verdadeiro, o que é invenção? Porque até que ponto a cabeça dessa mulher ela é normal? Porque depois de todos os sofrimentos que ela passou, até que ponto ela está recriando uma realidade? Não sei se aconteceu aqui algum problema. Vamos ver se eu consigo convidar outra vez o Alex. Ok. Já convidei novamente. Ok. Voltei. Caiu aí? Sim, sim. Eu fiquei aqui assim, o que, que eu faço agora? Mas então, como eu estava falando naquela hora, Uhum. sobre essa questão da nossa, o nosso poder de sobreviver apesar de todas as angústias e todas as dores e todos os sofrimentos, a gente consegue, né? A gente consegue sobreviver. E a Ana, eu acho que traz essa força, esse finalzinho de esperança, né? Porque é um fiapo. De repente está tudo desabando de fato, naquela brechinha que ela tem oportunidade, ela. Puf. Aí eu já estou dando spoiler do livro, né? Mas é esta questão do o espaço físico e o espaço mental, o espaço mental que nós vamos criando, que também, de alguma forma, acaba por nos limitar, não é? Esta questão Sim, do turbilhão de ideias que nós podemos ter e das vivências que vão construindo esse espaço mental, que depois também quase que são umas amarras, uma prisão que nós vamos construindo dentro da nossa cabeça e que não nos vai permitindo fazer certas e determinadas coisas sempre por estarmos a matutar e presos àquilo que, que podemos pensar e que os outros podem pensar sobre nós, não é? exatamente. Eu acho que a Ana puxa a gente para dentro dessa prisão. Ela leva a gente para dentro daquele banheiro, a gente se torna um prisioneiro daquele banheiro, a gente acaba entrando na história dela, a gente até uma certa parte você entra, você se aprisiona junto com ela, você sente tudo que ela está sentindo dentro daquele banheiro, mas aí tem um momento em que a gente, como leitor, né, muitas pessoas que leram o livro falam para mim isso, né, que chega um momento que a gente começa a pensar, mas até que ponto isso é verdade? Mas eu acho que é um pouco do que a Ana também deve pensar. Até que ponto eu preciso fazer que isso seja de fato real? Eu não posso sair dessa realidade que construíram para mim e viver a minha realidade?
me libertar de todos esses fantasmas, de todas essas angústias, de todas essas loucuras que estão à minha volta, e sair por aí, e seguir o meu caminho. Então a Ana tem ela dá esse insight pra gente. Tem que ter é muito minucioso, é muito pequeno, é um detalhezinho que faz com que você perceba, opa, ou eu saio ou eu vou mergulhar com essa mulher dentro desse buraco. Exatamente. Há aqui uma grandes camadas por trás de uma história que podia parecer assim mais superficial, Sim, digamos assim, não é? exatamente. E aí aí entra o leitor, né? Entra Exato. o leitor, o espectador, que acaba virando um personagem, porque a gente vai junto com ela dentro dessa história e a gente começa a acreditar em tudo que ela está falando, a gente começa a se sufocar junto com ela, né? A gente sofre junto com a Ana. Então o que acontece tem que se libertar. Tem gente que tem que, opa, deixa aqui, a Ana fica aqui, eu sou o leitor. E Exato. até que ponto essa mulher está sendo. Qual a veracidade do que ela está falando, do que ela está vivendo? E vamos observar como leitor e não como, né, como quem mergulha junto com ela, porque é um mergulho. A capa já diz, né? A capa é uma mulher Exato. mergulhando. E há um certo momento que até durante a leitura sentimos-nos quase asfixiados porque é tamanha panóplia de coisas que acontecem e que nos são apresentadas que nós, a determinada altura, podemos nem conseguir discernir bem e perceber bem o que é, o que não é, o que pode vir a ser, aquilo que foi e aquilo que realmente é. Portanto, andamos ali num turbilhão de ideias também meio perdidos. Exato, e aí o que acontece é que essa história do que é, o que não é, o que não pode ser, você já está enfiado dentro da história. Você já está dentro. Né? Então não tem como escapar, né, dessa história. Você tem que ir até o final para você ver até que ponto. E aí fica sempre aquela mesma pergunta, né? Tudo que ela viveu é real? Porque assim, quando eu escrevi o livro, foi um mergulho muito profundo para mim, né? Eu queria. Uhum. A realidade da história aqui é a seguinte: eu queria falar sobre a história de uma mulher e a relação dela com o pai doente, com Alzheimer. Então eu pensei muito nessa relação. Né? Quando você perguntou sobre se tem alguma história parecida na sua família, não, eu tive um pai com Alzheimer. Ok. Né? E a minha irmã mais velha cuidou desse meu pai, mas ela não tem nada a ver com a Ana. Ela Uhum. não, ela não ficou louca. O meu pai não tinha uma relação doentia com ela, nem ela com o meu pai. O meu pai era uma pessoa extremamente calma, tranquila. Então ele viveu uma vida, um final de vida muito tranquilo. Né? Então, assim, eu trouxe esse detalhezinho da doença e da irmã que cuida, e coloquei na história, mas o restante foi da imaginação. Então, enquanto eu estava escrevendo essa história, eu comecei a mergulhar junto com a personagem. Então, tinha horas que eu, de madrugada, como eu escrevo sempre de madrugada, sento no sofá da sala, que é o lugar mais tranquilo, silencioso para mim, boto o laptop no colo e fico escrevendo ali. Tinha horas que eu levantava e precisava andar, né? Porque estava um esgotamento, aquela situação. Eu tenho só um adendo aqui, eu tenho uma amiga muito, eu ia falar agora cena do banheiro, né? Eu estudei teatro durante muito tempo, né? Artes cênicas, então quando eu falo cena é porque parece teatro, né? Parece cena de teatro. E aí o que acontece, voltando à história, quando eu terminei de escrever o livro, cara, eu chorei muito, porque parece que eu estava me libertando junto com aquela personagem. E aí eu não consigo voltar à história. Eu leio trechos, mas eu não consigo ler o livro todo. Eu não consigo. Eu leio aqui trechos, eu fico olhando, às vezes, de vez em quando. Eu pego o livro, tá aqui na minha mão, aqui, ó. E aí eu fico, né, folheando ele, mas eu não consigo ler ele todo. Porque para mim foi muito. Me exauriu demais, me cansou demais, né? Mas não é uma leitura tão difícil assim, viu, gente? Pode ler, que eu vou ficar muito feliz. Mas parece que é uma purga constante de todo o sofrimento e de todos os males que vamos acumulando ao longo da vida. Reais ou hipotéticos, não é? Não quer dizer que. Sim, Exatamente. E é engraçado aqui, eu achei engraçado aqui um aspecto que portanto, isto é um livro que reflete muito sobre o papel do feminino, o papel da mulher na sociedade, aquele que lhe é dado, aquele que lhe é atribuído
e aquilo que a própria mulher pretende para ela própria. E eu agora pergunto, não é desafiante para um autor dar voz a uma protagonista feminina com toda esta carga psicológica e emocional da Ana? Não foi, lá está, foi esgotante. Sim, põe desafiante nisso, né? Meus medos todos estavam ali, meus cuidados todos estavam ali, eu estava tocando, porque existe uma coisa chamada lugar de fala. Então, como eu, um homem, escritor, poderia dar voz a uma mulher, é que eu não sou uma mulher, eu sou um homem. Mas aí eu usei o lugar de fala que a gente tem no teatro. No teatro, você é um ator, você empresta o seu corpo para ser um personagem. E você vive aquele personagem. Então, eu usei esse lugar do ator, né, que eu estudei no teatro, para criar essa intimidade com a personagem. Claro, obviamente, que eu trouxe também muitas das minhas relações afetivas com as mulheres da minha vida, minha mãe, minhas irmãs, né, minhas amigas. Então, sim, eu acabei trazendo um pouco daquilo que eu observei durante esse tempo todo, das mulheres, da sensibilidade, do cuidado. E eu, como homem, como escritor, me vi no direito de poder tocar nessa seara que é tão delicada, que é um homem escrevendo na voz de uma mulher em primeira pessoa. Então, assim, e o resultado, João, por incrível que pareça, foi muito positivo. Eu não sei se para você, porque as pessoas falavam assim, não houve nenhum problema em você ter escrito com a voz feminina, porque pareceu tão verossímil. Eu fiquei Exato. tão feliz, cara, porque eu tive muito medo, muito medo. Exato, mas realmente, pronto, não entramos mesmo, e lá está, como é escrito na primeira pessoa, depois o próprio leitor acaba também por viver naquele mundo criado pela Ana, não é? Com todos Sim. os problemas que ela enfrenta. E olha que legal, né? Que quando o leitor, no caso, um leitor mais homem, lê isso e percebe todas essas coisas que as mulheres acabam sendo responsabilizadas, isso acaba, de uma certa forma, influenciando ele a pensar no Exatamente. papel da mulher na sociedade, né? Da importância desse papel e do cuidado que a gente tem que ter. Por que, que só a Ana, ela tinha dois irmãos, né? Por que só ela ficou? Por que só ela voltou para casa? Porque ela abriu mão do. Claro que aquele homem era terrível, mas por que ela abriu mão do grande amor da vida dela para voltar para casa, para ficar com o pai, para cuidar do pai, né? Então, Uhum. assim, é interessante porque refletindo nessa ótica do leitor masculino que vê essa história, isso faz com que ele reflita melhor sobre qual é a nossa responsabilidade pelo papel feminino na Uhum. vida, né? Exato. E aqui também as próprias relações humanas são muito escalpelizadas, ou seja, também refletimos muito no que é uma relação e qual é que é a base de uma relação e porque é que as relações se mantêm e porque é que algumas acabam e porque é que há relações más que continuam, não é? Acabamos por pensar e se calhar transpor para alguns aspectos da nossa própria vida, não é? Sim, sim. As relações, e principalmente começa nas relações familiares, né? Porque nós somos colocados naquela família. E a gente não tem escolha. Exato. Não tem escolha. As relações amorosas a gente escolhe, né? E aí a gente fica porque a gente quer, a gente se aprisiona porque quer. Na família não, né? Na família a gente é colocado ali e a gente tem que tentar, né, com muito malabarismo e muito contorcionismo, quase Exato. ser um artista de circo para poder lidar com todo aquele arsenal que vem, porque na história da Ana, principalmente, é uma guerra. Aquele quarto em Uhum. que convivia ela, o irmão mais novo e o irmão do meio, era um quarto que ficou para lembrança dela e do irmão mais novo, né? Uhum. Que é o Luciano,
né? Que foi viver a vida dele e foi se libertar porque a infância foi terrível. Então essas relações são complicadas. Agora a relação amorosa que ela acabou escolhendo para ela, ela conseguiu ali conviver enquanto podia, mas foi dolorosa, né? Também chegou ali a um topo É, que, mas enfim, essa ela conseguiu sair, né? Ela conseguiu se libertar. A outra já. ela levou muito tempo, né? Mas é interessante que ela acaba por saltitar, digamos assim, parece. Isto é agora é uma visão puramente muito superficial da coisa, parece saltitar em relações tóxicas, digamos assim. Uhum, Necessitar delas também para viver, não é? Este espírito guerreiro sim, que ela transporta com ela, não é? sim, e existem muitas pessoas que vivem isso, né? Que Exato. vivem disso, que elas necessitam viver esse tipo de situações, porque é uma característica da pessoa. E a Ana tem essa característica, porque ela viveu uma infância dolorida, né? E aí ela se apaixona por um homem, uma relação totalmente tóxica. Então ela acaba saindo, ela foge de uma situação e cai numa outra pior, e aí ela retorna para aquela situação primeira, porque ali ela tinha que extinguir todos os fantasmas que ficaram, porque ela começou a perceber que a vida dela era um inferno, Exato. né? Era um inferno. É uma descida aos infernos interiores bem profundos da alma. Verdade. E eu agora, uma curiosidade minha agora, é se está previsto o lançamento de alguma das obras em Portugal ou noutro país além do Brasil. Pois é, a editora Confraria do Vento, que é uma editora aqui do Brasil, ela Uhum. está abrindo uma sede na Grécia, Oh, né? E a gente já tinha conversado em relação a lançar em Portugal, né? Porque é uma terra que eu gosto muito, né? E a gente já tinha conversado sobre isso. Eu não sei se vai acontecer, mas é uma coisa que eu estou batalhando para que a gente consiga, e até mesmo por e-book, né? uhum. Porque até facilita. Então, Exatamente. esse é um projeto. O livro foi lançado em 2022, né? Ele Uhum. ainda está muito fresquinho ainda, não tem nem um ano de lançamento. E assim, ele está tendo uma caminhada muito, muito satisfatória, muito feliz com o desempenho do livro, né? Com o que ele tem conquistado. Né? A gente participou de alguns eventos, feiras, fomos para Flipossos. Então, assim, está tendo uma carreira bacana. O livro não envelhece, né? Não, Graças a Deus o livro não envelhece. Então a carreira do livro ainda tem muito por vir. claro. Então eu estou na torcida que a gente consiga lançar em Portugal, porque é uma terra que eu gosto muito, e também na Grécia e onde tiver, né? Eu junto-me a essa torcida. Que ótimo, que bom. E agora, pegando aí nesse aspecto, com, o que é que o público, assim, nos eventos de lançamento e nas feiras do livro, tem dito? Quais é que são os comentários que mais têm apresentado? Na verdade, nas feiras e nos eventos, as pessoas que já leram o livro, né, porque precisam Uhum, conhecer o livro, né, as pessoas que já leram o livro gostam bastante da história, ficam com a pulga atrás da orelha, porque exato. acham que tem uma pegadinha na história, que tem uma Uhum, pegadinha. Então, assim, várias pessoas que leram fizeram a mesma insinuação de que a Ana não era aquilo tudo que estava acontecendo ali, de que uhum, muita coisa tinha invenção da cabeça dela, que existia um paralelo de loucura e de uhum, invenção na história, uhum. né? Principalmente em relação ao pai. Até que então assim, eu tenho recebido muito feedback em relação a essa questão, né, do que é verdade, o que é história que ela inventou. Isso eu recebo muito feedback. E o que eu recebi de crítica, de críticas do jornal o Globo, que é um jornal de circulação muito importante aqui no Uhum. Brasil, né, foi do Nelson Vasconcelos, que é um crítico literário, e Ok. que ele faz
uma entrada em relação à questão do lugar de fala, né? Da questão do lugar de fala. E ele diz, nas palavras dele, que respeitando todo lugar de fala, o autor consegue, de uma forma muito clara e verossímil, apresentar uma história com essa mulher e ser uma história totalmente real, né? E também o Sérgio Tavares, que é um escritor e é um crítico literário muito importante aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que está lançando agora um livro muito bacana pela Dublinense, e ele também colocou a mesma questão, né, sobre a questão do lugar de fala. Então isso é muito importante, porque era justamente isso que eu estava com medo. Será que eu estou, né, me encaixando numa questão que não é minha, que eu não tenho lugar de fala, que eu não tenho direito de contar uma história que eu não vivi. Mas a história, ela flui, né, verdadeira. E isso é bacana, eu fico feliz, né? O encaixe foi perfeito. Se aqui a construção da história foi uma manta de retalhos, este puzzle depois construiu-se todo muito bem. E para o leitor isso é claramente notório. E é engraçado essa questão dos leitores de pensarem ou ponderarem que determinada parte da história da Ana possa ser uma loucura ou um processo já de uma psicose qualquer. Isso também terá a ver muito com as realidades e com as vivências de cada um, não é? Nós próprios leitores, isto é uma história que acaba por não ser uma história fechada, não é? Dá aqui alguns Sim, leitores de construírem as suas próprias narrativas sim. e cada um vê a Ana de diferentes perspectivas, não é? Exatamente, esse aqui é o grande barato da literatura da arte, né? Deixar com que você raciocine em relação àquilo que você está assistindo, né? Porque eu acho que a importância da arte é fazer você refletir, Uhum. né? A arte, ela é um instrumento que faz o ser humano refletir. Eu vou ver uma exposição e um quadro ali, ele tem que me fazer de alguma forma, ele tem que me envolver, me trazer para ele e depois eu ficar pensando o que aquilo representa. Ou não representa nada, né, também, porque às vezes pode não representar nada. E como peça de teatro, que a gente sai e a Uhum. gente fica refletindo, nossa, você viu um filme que eu adoro cinema. Então, assim, você vai ao cinema e aí você fica refletindo sobre aquilo, quantas camadas tem aquela história. Eu fui assistir agora o After Sun, que é um filme lindíssimo. Cara, é um filme simples, mas que você sai do cinema quebrando a cabeça. Nossa, aquela parte ali, aquela parte aqui. Então, é um filme lindo. No final das contas, isso é arte, né? Faz Uhum. você se movimentar, faz teu organismo todo, né, se movimentar. E é vida, sangue, né? É vida. Exatamente, exatamente. E eu tinha uma pergunta que, pronto, para mim causa-me uma certa surpresa, digamos assim. Como é que alguém que escreve uma história assim, depois também pode escrever para crianças? Essa pergunta. Balança que... É porque, na verdade, esse não esse livro aqui, né? A menina que entrou na história, que eu Sim. acabei de lançar. Tem uma semana que foi lançado, né? E na verdade eu já escrevi outros livros para criança. Eu trabalho com criança. Eu sou arte educador e dou aula de teatro para criança. Então, assim, a minha relação com criança, ela caminha comigo há 30 e tantos anos. Né? Eu trabalho com criança há muito tempo, trabalho com educação infantil. Então, assim, a minha relação com criança é uma relação de amor, de troca. Então, tá sempre ali. Agora tem o Alex, que é um ser humano, e que aí vai e nas noites escreve isso aqui. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade. Na verdade, é o Alex que lida com criança, vai lá e escreve uma história para crianças. E aí, à noite, tem o Alex que tem as suas angústias, suas tristezas, suas felicidades, suas reflexões, e aí vai escrever isso aqui. Então, não É há mistério.
o nosso lado solar e o nosso lado lunar. Exatamente, e eu adoro escrever para criança. É, quando a editora me pediu para escrever para escrever um livro para crianças mais velhas, eu sentei e saiu numa tacada só. Em um mês e meio eu estava com um livro aqui prontinho. Aqui, ó, livro todo. Assim, não ilustrei, né? Mas foi um trabalho bacana com o ilustrador Beto Caldeira e ficou lindo o livro, um sucesso. E o legal, o melhor de tudo isso, é que eu tenho público infantil. Entendeu? Eu tenho crianças, eu dou aula em 3 escolas aqui no Rio de Janeiro. Então, os meus lançamentos infantis, eles lotam mais do que os adultos. Isso significa... Exato. Então, É, salve as crianças. e ideias para o futuro já existem? Já existe aí alguma ideia a fervilhar ou a despontar aí na mente? Já existe sim. Inclusive, eu tenho brigado bastante comigo mesmo. Eu tenho acordado essa semana agora, acordado todas as noites, sento ali na sala, no mesmo lugar, carrego caneta, papel, laptop, e aí não sai, porque eu estou envolvido demais com ainda lançamento desse livro e Uhum. ainda com Para os que Ficam. Então eu tenho a ideia, eu sei o que eu quero escrever. Na verdade, são 2 histórias, uma dando continuidade ao livro infanto-juvenil, Uhum. que a menina que entrou na história, né? São 3 amigos, então eu quero contar a história dos 3. O primeiro foi com a história da Clara, que é a menina que conta essa história aqui. E aí ela tem 2 amigos, o Rafa e a Valentina. Né? Essa história ela viaja por. Essa menina ela é apaixonada por histórias, por livros. Então ela descobre o dicionário, que é uma coisa que as pessoas estão esquecendo, dicionário não digital. O dicionário, aquele livrão grandão mesmo, né? Ela apresenta para as crianças de hoje o mapa mundi, o Ah, Atlas, e ela entra na história porque eles entram dentro de uma biblioteca. E biblioteca é outra coisa que aqui no Brasil estão se extinguindo as bibliotecas. Entendeu? A gente passou por um período de 4 anos aqui no Brasil que só deixou lama, lama e poeira. Então agora, com a graça do seu bom Deus, a gente torce para que a cultura do nosso povo brasileiro volte ao normal, porque as bibliotecas desapareceram. Então esse livro ele puxa a criança para a importância da biblioteca, do Atlas, do dicionário, do Mapa Mundi. E aí nessa história eles viajam para clássicos da literatura mundial. Eles vão até As Mil e Uma Noites, a Don Quixote de la Mancha. Então é uma história, não é coisa boba não, tá? Livro infantil não é bobo. Livro infantil é coisa maravilhosa. Eu amo história infantil, eu adoro livro infantil. E para o livro adulto, eu tenho um tema que eu já estava desde quando eu acabei de escrever Para os que Ficam. Eu estava pensando numa história, que é uma outra. Já estou eu de novo caindo nessa história do lugar de fala, né? uhum. Então, eu estou pensando em escrever sobre a história de uma mulher transexual, Ah, ok. entendeu? Então, toda uma relação dela com o pai, com a família, com a Hum, infância, com o mundo, com a história da vida dela. Eu não vou tocar em assuntos que sejam. Não vou levantar bandeira, vou contar a história de um ser humano. sim, sim. É um ser humano. Né? Então, acho que a parte. É porque eu estou tentando ter muito cuidado, né? Como é que eu vou chegar, né, para começar essa história, porque é delicado. É Uhum. delicado. Então, e eu quero ter muito, muito amor para contar essa história. É delicado, mas é necessário, não é? Sim, sim, é necessário. Muito necessário. Exatamente. E agora, aqui entramos num período de perguntas assim mais pessoais, digamos assim. Sim, A primeira é, queria saber como é que começou a paixão pelos livros. pois é, desde pequeno eu sempre gostei de ouvir histórias, né? Sempre fui um ouvinte. Então eu era criança e eu não sabia escrever, mas gostava de ouvir histórias. E o livro era uma coisa muito difícil naquela época, né? Então era muito complicado, o livro só tinha na escola. Né? Às vezes meu pai não tinha dinheiro para comprar livro, 5 filhos. Né? Então, assim, imagina aquela peste que é um livro. Eu tenho que comprar comida. Não, né?
Então era a cultura do povo brasileiro, não era muito do livro quando a gente era criança, né? Uhum. Então, na escola eu fui a grande incentivadora da minha veia de escrever. Porque na escola tinha o quê? Biblioteca, sala de leitura. Então eu me apaixonei por aquele lugar onde eu podia pegar um monte de livro emprestado e levar para casa. Né? Tinha ficha catalográfica, você escrevia o seu nome ali e tal. Então eu comecei, tinha professora de literatura e redação, que Uhum. era o máximo. E aí, por contraponto a isso tudo, né, contraponto não, com auxílio para isso tudo, tinha minha mãe, que era uma mulher investigadora, muito perspicaz, que comprava na porta do prédio onde a gente morava, do apartamento onde a gente morava, enciclopédia da literatura brasileira e portuguesa. Então veio parar na minha mão um livro desse tamanho vermelho, né? Enciclopédia da literatura brasileira e portuguesa. E aí eu caí de cara com quem? Com o seu Patrício, Fernando Pessoa. Ah, ok, ok. E Camões. E Camões, né? Então eu comecei com a poesia ali. Aí quando eu li Fernando Pessoa, cara, eu fiquei tão chocado. Falei, caramba, que coisa linda. E me apaixonei por Fernando Pessoa, me apaixonei por aquelas palavras. E me apaixonei tanto que decorei a poesia dele quando eu era moleque, menino. Que é uma poesia chamada, eu não sei se você conhece, Contemplo o Lago Mudo. Que diz assim: contemplo o lago mudo e que a brisa estremece. Eu não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. Trêmulos vincos risonhos da água adormecida. Porque fiz eu dos meus sonhos a minha única vida. Cara, eu decorei isso até hoje, eu sei. Tô com a memória boa, né? Então foi assim. Foi assim que eu comecei. E aí eu comecei fazendo poesia na escola. Tinha um professor muito legal de arte que me incentivava, vai lá, escreve uma poesia para participar do festival literário da escola, vai ter um prêmio. Aí eu falei, pô, mas qual é o prêmio? Aí assim, você vai ganhar uma caixa cheia de livros. Aí eu falei, legal. Entrei no festival, ganhei o prêmio. Uma poesia lá. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Entrei no festival, declamei a poesia, já fazia aula de teatro na escola. Então, esse palco para mim era uma coisa que eu gostava de aparecer mesmo e tal. E aí ganhei o prêmio, abri a caixa, tô de cara com Clarice Lispector Uhum. dentro da caixa. Eu falei, cara, eu fui ver o livro da Clarice Lispector. E aí, cara, eu não consegui ler, né? Porque com três. Não entendi nada. Mas ficou ali na minha cabeça. Eu Ok. preciso entender o que, que é isso. Eu E preciso entender. já agora, Oi? qual era o livro? Qual era o livro da Clarice? É o. Ai meu Deus, da Clarice. Peraí, eu tenho aqui ele até, eu esqueci de pegar. Ai, ai, é que tem a Ângela Praline, que ele é meio contos, né? Que ele. Ângela Praline, ela pega um trem, aí tem uma senhora. Cara, Mas qual é o nome desse livro? é o livro de contos, é? É um livro de contos. Mas eu já li todos dela, né? E amo todos os livros da Clarice. Clarice, para mim, é uma Gosto. referência, né? Assim como Virginia Woolf, Uhum. né? Essas mulheres fantásticas, Lígia Fagundes Telles. Então foi isso. Aí na escola, a escola é muito importante, né? Eu estou Uhum. falando isso de uma escola pública, uma escola municipal Sim, do sim. governo, não é escola particular. E na escola a professora incentivava a gente a ler uma série de livros que chama Para Gostar de Ler, que vem vários contos pequenos, várias crônicas, vários contos. E lá tinha Clarice Lispector de novo. Ok. E é a história da Lisete, da macaquinha, que já é para adolescente, né? Que fala da morte de uma forma bem sutil. Que é a Uhum. história da Lisete, que é uma miquinha, chama-se Macacos. E a Clarice conta que ela tinha comprado uma macaquinha para os filhos. E os filhos adoraram a macaquinha. A Lisete dançava, dançava, dançava. Depois ela caía e ficava doente. E ninguém entendia por que ela ficava doente. Aí os filhos apaixonados pela Lisete, eles achavam que ela estava com saudade da família, que ela foi comprada numa feira, que ela não estava saudável. Então a Lisete foi para o hospital. E a Lisete morre. Então eles têm que lidar com essa dor. E é muito lindo esse conto. É lindo demais. Então, assim, a escola foi primordial no Uhum. meu caminho para me tornar essa pessoa que gosta de escrever. E Foi importantíssimo.
E foi logo com nomes assim grandes da praça literária, não é? Mas Exatamente. Camões, Clarice Lispector. Pois é. É, E, então tem outros nomes também. Tem o Carlos Drummond de Andrade, tem o uhum. Drummond, tem a Lígia Fagundes, tem quem mais? É Ruth Rocha, que eu amo, que é uma escritora para literatura infantil que eu amo de paixão, Ruth Rocha. E agora uma questão que eu também gosto de colocar, até por outra questão que eu posso depois revelar depois da resposta. Existe alguma música ou músicas ligadas ao processo de escrita? Existe, inclusive essas músicas estão citadas no livro, né? Elas foram citadas no livro. Eu fiquei muito tempo, durante o processo em que eu parava um pouquinho de escrever, e eu botava muito a Julie London cantando Blue Moon. Ok. E essa música me remetia muito a essa viagem que eu queria que a Ana fizesse na história, o Blue Moon. E com a Julie London, que tem aquela coisa bem lânguida, né? Um jazz bem lânguido, é bem aquela voz grave e tal. Então essa música foi assim importantíssima, tanto que a Ana, ela brincava de ser diva do jazz com o Uhum. irmão, o Lu, que vem a se tornar uma, né? Aí vamos dar um spoiler, né? Porque é o Lu ele vira Lux, né? Lux e vai para fora do Brasil, para Europa e vai Uhum. dublar Julie London cantando Blue Moon, né? Que é a lua, né? Que quer ver a lua, que quer ver a lua. E aí tem uma passagem na história que as pessoas às vezes perdem. Não sei se você captou essa passagem. Vou fazer agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que acontece com o Lu? Você lembra? Com o irmão mais novo da Ana. De momento não me estou a lembrar. Ele vai embora do Brasil. Ele Sim, foge. sim, Ele vai tentar a vida fora do Brasil, sim. né? E ele descobre que ele, né, a questão Sim, na sim. verdade ele se torna uma mulher, né? Ele se torna, não Sim, é sim. transexual, ele se traveste, né? Uhum. E ele canta na noite. Então ele vem nos sonhos da Ana travestido, com vestidos longos, iguais ao que a Julie London usa na Ok, capa do disco em que ela canta Blue Moon, que ela ok. tá com o vestido e tal. E tem uma passagem bem curta num dos Uhum. devaneios da Ana em que ela fala: ela, linda, cai da janela, com a lua brilhando no céu. Ok, ok. Entendeu? É um detalhe. As pessoas ficam assim, algumas pessoas, mas o que aconteceu com o Lu? Com o Lux, não sei o que. Eu falo, ué, você não leu o livro? Está lá escrito. Entendeu? Tá lá Exato. escrito. É isso. E agora que deve ser um grande dilema para um escritor. Como é que é encarar um papel em branco? Eu tô encarando, né? Eu tô nesse momento de encarar um papel em branco, né? A ideia tá toda aqui na minha cabeça, e aí eu sento e não vai. E não vai. É, 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 é sei lá o que, que eu posso dizer para você, mas é angustiante. Porque assim, toda noite eu deito na minha cama e aí eu começo a vir a ideia. Começa a vir. Aí eu vou, pego tudo, vou lá pra sala, saio, fico quietinho lá na sala, não sai nada. Aí eu volto e falo, não, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Então é angustiante. Isso aconteceu muito com Para os que Ficam. Eu não sabia por onde começar essa história. Eu não sabia qual caminho tomar. Então, o livro ele tinha uma ideia que era a mulher e o pai Uhum. convivendo juntos ali, ela cuidando da doença. Mas aí eu fui assistir um filme. Eu fui assistir O Meu Pai, com Anthony Hopkins, que eu, se Ah, eu não me engano. hum, Que tem aquela atriz maravilhosa que faz a filha dele e a uhum. relação dele. Aquele filme é lindo. Só que é a relação da filha cuidando do pai com Alzheimer. Aí eu falei, Exatamente. não, não posso escrever isso. Aí foi quando eu tranquei ela no banheiro. Falei, ah, é? Vou te trancar no banheiro. Então tá.
Aí dali foi brotando tudo, entendeu? Mas menino, você se acredita, ô João, que eu não sabia como é que eu ia tirar aquela mulher do banheiro? E aí que fica também outra questão, que as pessoas me fazem perguntas. Mas como é que o pai com Alzheimer trancou ela no banheiro? E Exato. ele abriu a porta do banheiro? Quem abriu a porta do banheiro? Peraí, ela meteu a mão na maçaneta, a porta estava aberta e ela saiu? Peraí. Aí eu falei assim, vai ler. Vai ler para você entender. Será que esse pai... Aí tem pessoas que falam assim, será que esse pai trancou ela mesmo no banheiro? Ou isso é Exato. história dela? Aí eu falo, vai ler, Olha, lê de só novo. o banheiro, não é? Para Oi? não viver naquela vida. Exatamente. E ela dá um spoiler. Que Exato. quando ela era criança, o que ela fazia? Vivia dentro do banheiro trancada. Exatamente. Ela se trancava. Então é isso, o livro tem O essas voltar à coisas que. vida, não é? É. O São, livro tem são, essa. para nós, é quase um refúgio, digamos assim. Sim, eu adorava escrever dentro do banheiro. Morava num apartamento pequeno com 4 irmãos, pai e mãe. Então, assim, de madrugada que eu gostava de escrever, eu não podia acender a luz da sala, porque atrapalhava no quarto. Então, o que, que eu fazia? Eu ia pro banheiro. Então, toda hora de madrugada alguém batia na porta. Só tinha um banheiro. Saía eu com máquina de escrever, papel. Muito bom. Deveria dar uns bons sustos a quem fosse ao banheiro. Exatamente o que acontecia. O que, que você está fazendo nesse banheiro? Essa hora da. E agora, uma pergunta que também é muito difícil para qualquer leitor, e este número é um número, porque é um número utilizado, mas 3 recomendações literárias. Sim, 3 recomendações literárias. Eu vou indicar um livro que eu gosto muito, que foi um autor que teve aqui com você, que é o Uhum. Stênio Gardel, A Palavra Hum, que Resta, que eu acho esse livro lindo. sim, sim. Adoro esse livro. Tem um maravilhoso que eu estou lendo, que você também estava curioso para ler, que é esse aqui, ó, Rainhas da Noite. Ah, ok, ok. É bem interessante, é um livro bem bacana. E o terceiro livro que eu recomendo para vocês, eu vou pensar bem, porque tem um livro de um cara que eu gosto muito, que você precisa conhecer o livro dele, que é o Leonardo Valente, é o Criogenia de D. Ah, já me surgiu aqui por acaso. Já me surgiu Criogenia de D. no Instagram. Por acaso fiquei curioso com a premissa. É interessantíssimo, a premissa maravilhosa, o livro é muito bom. Então vale a pena você conhecer o Criogenia de D do Leonardo Valente, que é um cara incrível, muito bom. Então Ok. são essas 3 dicas, né? Senhor, fiquei aqui com as anotações todas. Aí, E para então, dica para infanto juvenil, eu indico a menina que entrou na história, né? é justo, é justo. É engraçado porque eu no ano passado li um poeta, mas ele é mais do que poeta, um grande escritor português que é o Manuel António Pina, que também se notabilizou Sim, com literatura infantil. E ele dizia que não existem livros para adultos e livros para crianças, existem livros apenas. E de facto, exatamente. É. Tudo é construiu. literatura. Exato, Tudo é literatura, não existe isso. exatamente. Não existem Né? estas caixas que nós tanto gostamos de colocar na nossa mente. Eu adoraria que as livrarias entendessem isso, porque as livrarias têm a parte do livro, né? E aí eles põem lá no cantinho a parte da literatura infantil. E, gente, uma dica para as pessoas: não é livrinho. Não existe livrinho. É livro, né? Exatamente. Livrinho. Não existe isso, né? É livro. E há alguns livros infantis, não é? Supostamente escritos para crianças, dão grandes lições a adultos, não é? Oh, tem aí, em Portugal, tem a Planeta Tangerina.
Que eu Exatamente. adoro os livros da Planeta Tangerina, cara. Tem Exatamente. um livro que eu tenho da Planeta Tangerina que eu amo, que é Ninguém Passa, que Uhum. é a história de um ditador e ninguém podia passar para a página do lado. Então, a Uhum. ilustração e a história é incrível esse livro. Ninguém passa, é muito bom. É da Isabel Munhoz, eu acho que é da Isabel Munhoz, que é portuguesa, né? Então, cara, tem livros infantis muito bons. Exatamente. Saibamos aproveitar toda essa produção que anda por aí, não é? Sim, com certeza. Ora bem, e então, agora, para encerrarmos aqui a nossa conversa com chave de ouro, a minha última pergunta, que é sempre uma pergunta que requer aqui alguma reflexão, não é? Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? É para puxar um bocadinho pela cabeça. Bom, vou botar o título. Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Qual assim, seria o título da minha vida? É, Segue a Maré. É, gostei, gostei. Segue a maré. Vai onde a onda levou para o lado, vai. A onda mandou para o outro, vai. Gostei. É um bom título para quem vive aí no Rio de Janeiro, não é? Segue a maré. Segue a maré. É bem popular, né? Bem Exatamente. popular. Eh, eu agora não tinha mais nenhuma questão aqui agendada, eh, escrita. Ehm, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu aproveito para mostrar mais uma vez aqui o livro. Para os que ficam, da Alex Andrade, da editora Confraria do Vento. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Quero agradecer, né? Primeiramente a você, João, pelo carinho, pela pessoa gentil que você é, né? E por essa oportunidade que você dá aos escritores fazendo com o seu canal, né? Na sua página do Instagram, Entre Linhas, que é uma ideia bacana, que venham mais outros escritores, né? Que Irão, é sempre irão. bom. Sempre bom esse bate-papo, essa divulgação, né? Para que as pessoas comprem livros, né? Que consumam livro. Literatura é arte e das melhores, então a gente tem que apoiar esse processo. Escrever não é fácil. Ser escritor no Brasil, pior ainda. Mas a gente vai, segue a maré, né? Como diz o título Exato, do exato. livro, segue a maré e vai levando o que a gente tem de melhor para que esse público, né, conheça, né, um pouco da arte da gente. Isso que é o grande barato da vida. É, a maré me trouxe até aqui. Estamos aqui, eu no Rio de Janeiro, você em Portugal. Então, isso é um grande prazer, um presentão. Muito obrigado, João. Obrigado eu por tudo e mais, e obrigado por este livro que me deu momentos de leitura soberbos. E espero Que que bom. continuar a ler mais de um autor que gostei muito de conhecer. Eu vou te mandar o Antes que Deus me esqueça, que aí você vai gostar desse aqui também, ó. Ok. Eu vou te mandar depois. Esse foi o primeiro ou não? Não, esse eu lancei em 2018. Ok, ok, O Antes que Deus me esqueça. Que ok, você vai gostar também. ok, sim senhor. Olha, obrigado por tudo. Espero que tenham gostado desta nossa conversa e aguardem pela próxima live do Entre Linhas. Obrigado. Obrigado a todos.